Meu nome é Eduardo Sanovics, atualmente eu sou o presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. A minha história vem de exatos 40 anos. No ano de 1980 eu comecei a trabalhar no setor por meio da organização de eventos, congressos, seminários, muito fortemente em eventos culturais, shows na praia, na época eu morava em Santos. Há alguns anos eu trabalhei com isso e precisamente em 93 eu virei diretor de turismo da cidade de Santos. Foi, aliás, quando eu tomei contato com o Brasil Tours, porque comecei a me relacionar com a mídia do setor. Conheci o Horácio Neves e o Brasil Tours fez naquele momento uma cobertura sobre Santos, e ali tem um fato interessante nessa passagem. É naquele período em que a gente limpa a praia de Santos, que estava poluída desde o início dos anos 60, porque logo depois do advento da ditadura militar, logo depois do golpe de 64, a cidade sofre intervenção, deixa de eleger prefeito, os militares passam a ocupar a prefeitura, né? Primeiro o general, depois os coronéis, e esse pessoal praticamente destrói aquele sistema de saneamento básico da cidade, os canais projetados pelo Saturnino de Brito no início do século, que eram só canais para águas de chuva e para regular a ocupação das águas na cidade, ligam esgoto no canal. Esse esgoto ia dar na praia, lá no final dos anos 60 a praia fica poluída e por mais de 20 anos Santos sai do mercado turístico. Na virada dos anos 80 para 90, a prefeitura, na época a prefeita era uma mulher, a Thelma de Souza, consegue retomar esse projeto e as praias são limpas de novo, as pessoas podem voltar a tomar banho. Então foi um momento muito rico para o turismo doméstico aqui no estado de São Paulo, milhões de pessoas voltam a ir à praia, a tomar banho na praia, foi uma coisa muito bonita. Eu fico lá até 96, quando eu fui para a Espanha, fui trabalhar em Barcelona, tomo contato com o Barcelona Convention Bureau, que na época era um marco nesse programa de captação, promoção de eventos, promoção de destino, e logo ao meu regresso, o Aristides Cury me convida para trabalhar com ele no São Paulo Convention Bureau. Eu viro diretor de operações do São Paulo Convention Bureau, passo mais 4 anos ali, vou até 2000. No Convention Bureau eu creio que nós passamos momentos muito interessantes, que foi a consolidação do Runtex, e foi a primeira vez em que montamos duas coisas importantes. Montamos um plano de promoção e marketing para a cidade, já com o apoio do Chias na época, do Josep Chias, que vinha de Barcelona, e também nós fizemos um programa importante de captação de eventos internacionais. São Paulo volta a se filiar à ICA, a International Congress and Convention Association, e em 98 para 99, pela primeira vez, sai o ranking ICA, hoje super conhecido de todos, mostrando São Paulo como a cidade líder no Brasil. O Rio de Janeiro tinha sido líder por décadas. No Convention Bureau de São Paulo, uma coisa muito importante é quando eu aprendo a lidar com o setor de turismo, aprendo a lidar com o conceito da cooperação entre agentes públicos e privados, entre a cadeia produtiva do turismo nos seus mais diversos segmentos, centro de convenção, companhia aérea, agência de viagem, operadora, enfim, prestadores de serviço, organizadores de eventos. Então, eu diria que a minha grande consistência profissional eu ganho no Convention Bureau. Nesse mesmo tempo, esse interesse crescente me faz entrar no mestrado. Eu defendo minha tese de mestrado já em 2001 para 2002, na ECA, na área de turismo. Em 2001, eu sou convidado para assumir a presidência da Anhembi Turismo. Fico por 2 anos no Anhembi. No Anhembi, acho que os marcos mais importantes, a cidade conviveu com eles, foram muito legais. Eu tive que conduzir uma reestruturação completa do Anhembi.
As pessoas lembram bem, eu fui convidado pela então prefeita eleita Marta Suplicy para assumir a presidência com a missão de reorganizar todo o ANB. Nós assumimos o ANB com 1.072 empregados, tinha aquele escândalo antigo do tempo do Maluf, dos fantasmas, e demitimos mais de 800 pessoas. Quando eu deixei o ANB, ele tinha 384 pessoas. Nós retomamos a obra do hotel, que estava parada há 40 anos, refizemos todo o pavilhão, construímos o pavilhão oeste e o ANB, portanto, foi voltando devagarinho a reassumir um papel protagonista como espaço de eventos na cidade, que alguns anos depois acabou não conseguindo manter. Em 2003, o Lula, recém-eleito presidente da República, convida o Maris Guia para ser ministro do Turismo e o Maris Guia, ministro Maris Guia, me convida para assumir a presidência da Embratur. Eu fico praticamente 4 anos presidindo a Embratur e na Embratur eu creio que os marcos mais importantes são a reestruturação. Somos nós que conduzimos a revisão da Embratur, que até então cuidava de uma série de temas burocráticos e internos no país, aquelas coisas de classificar hotel, fiscalizar ônibus, carteira de guia. Essas questões mais políticas institucionais passam para o Ministério do Turismo e nós definimos a Embratur como uma unidade de promoção, marketing e apoio à comercialização de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior. Então, ao voltar a Embratur para a promoção internacional, a gente preenche uma lacuna que havia no turismo brasileiro por mais de 30 anos, que era não ter aqui, a exemplo do que já havia na Espanha, na França, nos Estados Unidos, uma unidade de promoção internacional. Isso foi acompanhado de um aporte importante de recursos, chegamos a ter orçamentos de 80 milhões de dólares para a promoção internacional, com dados super legais. Por exemplo, a Embratur nos anos 90 fazia de 12 a 14 eventos de promoção internacional por ano, nós passamos a 65 eventos de promoção internacional por ano, e depois criamos as caravanas, depois criamos os EBTs, criamos a Marca Brasil, o Plano Estratégico de Marketing, marca essa que durou por 16 anos, depois que nós deixamos a organização. E a Embratur também ficou um pouco menor, né? A Embratur tinha um pouco mais de 180, 190 profissionais, e nós passamos a trabalhar em Embratur com um pouco menos de 100 pessoas, 89, 90 pessoas, com uma reestruturação completa na sua estrutura e programa de trabalho. Ao final desse processo, eu também já estava fazendo o doutorado, faço doutorado também na USP, também na ECA, lá na área das Ciências da Comunicação em Turismo, tiro o título de doutor. Em 2008 presto concurso público e me torno professor na Universidade de São Paulo. Já atualmente estou completando o meu 12º ano como professor na USP, lá na EASH, na USP Leste. EASH é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e leciono Administração e Marketing. Na outra mão, em 2006 eu recebo um convite para voltar para São Paulo, para voltar para o setor privado e para a área de eventos, onde eu havia começado a minha carreira lá atrás. Venho para uma das aventuras empresariais mais interessantes do setor de eventos e turismo no Brasil, que foi a compra da antiga Alcântara Machado, o Dr. Caio já havia falecido há 1 ano e meio, pela Reed Exhibitions. Eu sou contratado pela Reed Exhibitions para, junto com o Juan Pablo de Vera, que liderava a operação, fazer a compra da Alcântara e incorporar a Alcântara Reed e criar essa Reed Exhibitions Alcântara Machado. Nesse então é a maior empresa do planeta e, em consequência, a maior do Brasil também, nas grandes feiras internacionais e nacionais, representantes da geração de mais de 70% da taxa de ocupação da hotelaria paulista. Toda a história do setor de eventos passa pela Alcântara Machado e a partir daí pela Reed Exhibitions Alcântara Machado. Ali tem alguns momentos muito interessantes e um deles é o Salão do Turismo, né? Nós nos apresentamos alguns anos depois para uma concorrência, ganhamos a licitação e por 3 anos seguidos
organizamos o Salão do Turismo aqui em São Paulo, que, a meu ver, foi o maior evento de promoção do setor que nós já tivemos. Era um evento belíssimo, porque ele reunia a comercialização e a cadeia produtiva, reunia os destinos e reunia atrações culturais, gastronomia e uma série de produtos turísticos de cada um dos 27 estados brasileiros de maneira super representativa. Era um investimento do Ministério do Turismo e era um recurso, a meu juízo, super bem aplicado, porque trazia o Brasil inteiro para cá, o promovia e gerava imediatamente passagens, hospedagens, hotéis, assim, trabalho para uma cadeia produtiva enorme em cada um dos 27 estados do Brasil. Era muito bonito. Em 2011 para 2012, eu sou contactado por um headhunter que tinha um projeto ligado à indústria da aviação, à aviação brasileira. E faço uma entrevista e acabo contratado para desenhar e depois para dirigir o que seria a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Estou esse mês de fevereiro completando 8 anos aqui na ABA e a organização tem sido muito importante no sentido de conquistar 3 coisas. Fazer com que cada vez mais gente ande de avião, fazer com que a aviação brasileira seja cada vez mais competitiva e mais acessível às pessoas e fazer com que no Brasil o ambiente regulatório, as regras que conduzem a aviação sejam cada vez mais similares aos modelos que a gente vê ao redor do mundo. Em todo esse processo, por dezenas de vezes o Brasil Tours esteve presente, cobriu uma série dessas iniciativas que eu descrevi desde lá, meados dos anos 80. O Horácio, pessoalmente, deve ter estado comigo uma dúzia de vezes, discutindo e algumas vezes me dando bronca. O Horácio nunca teve economia quando ficava convencido de algo e queria convencer alguém de algo. Então eu me lembro de conversas de horas com Horácio sobre diversos temas e ele sempre fazia questão de lembrar as referências históricas que ele tinha desde lá a Folha de São Paulo. Nesse momento que nós vivemos, eu creio que é super bonito e é muito importante para todos nós da indústria do turismo ver que o Brasil Tours mudou de geração. Mais do que mudar de mãos é comum nas empresas, mas há uma mudança de geração. A direção da empresa agora tem algumas características que me parecem muito alinhadas com o momento atual do turismo. Gente jovem, mulheres muito ligadas em todas as tendências do nosso mercado, do ponto de vista de desejo dos consumidores, de desejos do mercado e de necessidades que a gente tem para o futuro. E eu, como sou um otimista, eu creio que os próximos 40 anos podem ser uma aventura ainda mais interessante, ainda mais desafiadora e com resultados, eu espero, muito consistentes, tanto quanto foram os primeiros 40 anos que a gente viveu. Portanto, muito boa sorte, muito sucesso a todos.